Boa noite, alunos. A paz do Senhor a todos. Na aula de hoje, nós abordaremos um tema muito interessante, que é para ampliar os nossos conhecimentos sobre a origem da música. E o tema da nossa aula de hoje é a história da música. Obviamente que esse é um tema muito amplo, que exige um estudo bem específico. Porém, a ideia é passar para vocês um breve resumo da história da música, de forma que vocês possam ter algum conhecimento básico nesse tema. História da música. A história da música é muito, mas muito antiga. Desde os primórdios da história humana, a música se fez presente, e nesse período, os homens produziam diversas formas de sonoridades. E por que a música foi e é tão importante na vida e nas culturas humanas? Lembrando que a música é uma arte que trabalha com a harmonia dos sons, os ritmos, as melodias, e a junção desses elementos nos traz sensações e emoções que podem nos transportar para outro tempo e espaço. E nós veremos a seguir como essa linguagem artística caminhou durante milênios de história, até os nossos dias, para adquirir as características que nós conhecemos hoje. Música na pré-história. Nós podemos ver diversos relatos deixados em sítios arqueológicos que a música e a dança é uma das formas mais antigas de manifestações culturais. Há mais de 50 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseado no que eles observavam na natureza, como os trovões, ruído das ondas na praia, o vento balançando as árvores, os animais e muitos outros elementos que os cercavam, inclusive seus próprios corpos. Por exemplo, bater palmas, os pés batendo no chão, a voz, entre outros. E nessa época, essas experimentações sonoras elas não eram consideradas arte, mas sim uma forma de comunicação, também relacionado aos ritos sagrados e à dança. A pré-história ela foi dividida em 3 grandes períodos, que possuíram em cada um deles características peculiares. Bem, mas nessa aula nós faremos uma abordagem bem resumida, apenas para a compreensão sobre a evolução em que a música passou. Partindo do período pré-histórico, a música passou por evoluções, ao qual nós podemos ver nas culturas mais antigas em que a história nos mostra. Música no Egito. Há 4.000 anos antes de Cristo, a música era muito presente na cultura egípcia. E a música era um elemento muito importante nos rituais sagrados dos egípcios. Os egípcios acreditavam que essa forma de arte, que é a música, era uma invenção do deus Tote. E Osíris, que era outro deus dos egípcios, a utilizou para civilizar o mundo. Na cultura egípcia, eles utilizavam instrumentos como harpas, flautas, instrumentos de percussão e a cítara, que é um instrumento de cordas. Música na Mesopotâmia. Também tivemos na região da Mesopotâmia
que se localizava entre os rios Tigre e Eufrates, os povos sumérios, assírios e babilônios. Eles deixaram registros arqueológicos sobre a sua cultura musical. Mesmo conhecendo pouco essa cultura musical, foram encontrados na região onde os sumérios viviam harpas de 3 a 20 cordas, que se estima ter mais ou menos 5.000 anos. E também foram descobertas cítaras no local onde se localizava o povo assírio. Música na China. Na Ásia, em torno de 3.000 anos antes de Cristo, a atividade musical ela prosperou muito na China e na Índia. Nessas regiões, a música ela estava fortemente relacionada à espiritualidade. E na China, o instrumento mais popular entre os chineses era a cítara. As primeiras noções de arte musical na China elas remontam mais de 4.000 anos antes de Cristo. Eles acreditavam que a música ela tinha origem na natureza. E um dos primeiros teóricos de música era um chinês, e ele estabeleceu um sistema de 5 tons, que era conhecido como escala pentatônica, que posteriormente essa escala passou a ter 7 notas. E a música na China era uma instituição oficial. Somente os imperadores e os príncipes podiam criar as músicas. Música na Índia. Na Índia, em 800 anos antes de Cristo, o método musical que eles utilizavam eram os ragas. A música indiana, ela era e é essencialmente improvisada. Ela não tem uma notação gráfica musical. Ela se baseia em sistemas de ragas, que são memorizados pelos músicos e servem de apoio para fazer o improviso. E os ragas são modos de 5 a 7 notas, e sobre essas notas é criada toda a música. E cada raga corresponde a um momento do dia, uma estação do ano. Música na Grécia e em Roma. Na cultura grega antiga, a música funcionava para eles como um elo entre os homens e as divindades. Tanto que a palavra música provém do termo grego musike, que significa a arte das musas. Eles acreditavam que essas musas eram deusas que os inspiravam na ciência e nas artes. Viveu na Grécia Antiga Pitágoras, que era um grande filósofo grego. Foi ele que estabeleceu as relações matemáticas da música. Ele descobriu as notas e os intervalos musicais. Os primeiros registros escritos de música que se tem notícia na história ocorreram na Grécia Antiga, por volta do século I depois de Cristo. E foi através do registro que ficou conhecido como Epitáfio de Céikilos, que se iniciou o processo da escrita musical que a gente tem hoje. O Epitáfio de Céikilos ele é famoso por ser o mais antigo exemplo encontrado de uma composição musical completa, incluindo a notação musical, a letra, e era um registro de uma melodia de uma música grega. Ela foi encontrada gravada numa lápide. Então, pessoal, antes desse período, toda a música antiga, nós não temos como saber como essas músicas eram executadas, Nós temos apenas a base arqueológica do que é encontrado nos sítios arqueológicos, como imagens, gravuras, instrumentos encontrados,
Mas a partir da escrita musical, nós já conseguimos ter os registros, né, das músicas antigas, como esse epitáfio. Vamos ouvir agora um trechinho do epitáfio de Séculos. E na Roma Antiga, nós sabemos que muitas das manifestações artísticas foram herdadas da cultura grega, como a pintura e a escultura. E por esse motivo, sugere-se, né, que o mesmo ocorreu com a música. Música na Idade Média. No período da Idade Média, que ocorreu entre os séculos V e século XV, a Igreja Católica ela estava muito presente na sociedade europeia e era a Igreja que ditava a conduta moral, social, política e artística. Neste período, a música ela era bastante marcante nos cultos religiosos católicos. E foi o Papa Gregório I, no século VI, que criou regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da igreja, a qual foi intitulado Canto Gregoriano. E o canto gregoriano também é conhecido como cantochão. E nele a música é apenas cantada, sem acompanhamento instrumental. Música no Renascimento. Na época renascentista, que ocorreu entre os séculos XIV aos séculos XVI, a cultura ela sofreu transformações e os interesses se voltaram para a razão, a ciência e o conhecimento próprio humano. E essas preocupações também se refletiram na música, que anteriormente se apresentava mais com características religiosas. E já no Renascimento, a música ela começou a ter características mais universais, né? Que buscava se distanciar dos costumes da igreja. Música no Barroco. A partir do século XVII, o movimento barroco ele promoveu mudanças marcantes na música. Foi um período bastante fértil. A música ocidental ela apresentava novos contornos tonais, a utilização do modo jônico, que é o modo maior, e o modo eólio, que é o modo menor, como nós já aprendemos em aulas anteriores. E nesse período surgiram as óperas e as orquestras de câmara. Também tivemos nessa época o virtuosismo dos músicos ao tocar os instrumentos. Os maiores representantes da música barroca foram Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, entre outros. Música no Classicismo. O período do classicismo ocorreu entre os anos 1750 a 1830. Nessa época,
A música instrumental e as orquestras elas ganharam mais destaque. O piano ele tomou o lugar do cravo e também ocorreram novas estruturas musicais, como por exemplo a sonata, a sinfonia, o concerto, o quarteto de cordas. Nesse período, os artistas que mais se sobressaíram foi Haydn, Mozart e Beethoven. Música no romantismo. O romantismo ele surgiu na Europa no século XIX e a música ela tinha uma predominância nas qualidades de liberdade e fluidez, e ela primava muito pela intensidade e vigor emocional. Esse período ele foi inaugurado pelo compositor alemão Beethoven com a Sinfonia número 3. E aí passou por outros grandes nomes como Chopin, Schumann, Richard Wagner, Verdi, Tchaikovsky e outros. Música no século XX. No século XX, a música ela sofreu grande transformação com o surgimento do rádio. As tecnologias e suportes para gravação e divulgação musical ajudou a popularizar a linguagem da música e projetar cantores, compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. A música do século XX ela teve uma grande ampliação dos gêneros musicais e a invenção dos instrumentos musicais eletrônicos e do sintetizador, ele revolucionou a música popular. Na aula de hoje, nós fizemos um breve resumo sobre a história da música. Recomendo a todos que se interessarem no assunto, a pesquisarem. Hoje nós temos a internet, para fazer as pesquisas. E é muito interessante, é um assunto muito importante para aqueles que querem realmente conhecer a fundo a música. Desejo a todos vocês uma excelente semana, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.